Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que culto abençoado, né? Quem aqui já ouviu a voz do Senhor nessa noite? Glória a Deus. E Ele continua aqui em nosso meio, viu? Ele continua aqui. E eu, quando recebi a oportunidade de estar ministrando a palavra hoje, Deus tocou no meu coração para ministrar algo que eu já venho estudando já há alguns anos, né? E Deus me deu a graça de colocar no papel alguns temas, né? Alguns livros. E o tema desse estudo de hoje, Jesus Cristo, antes, durante e depois. Um tema bem interessante. E Deus colocou no meu coração algumas palavras a respeito de Jesus. Como era a vida de Jesus antes de vir aqui à Terra, a vida de Jesus aqui na Terra e o depois da sua morte, quando foi para os céus. O tempo está meio correndo, né, acelerado hoje, mas pretendo pelo menos fazer a introdução e a conclusão, viu? Mas não vai faltar oportunidade para a gente estudar, um material rico demais. E é o seguinte, amados, reflita junto comigo. Em algum momento, depois da crucificação de Jesus, né, ao terceiro dia após a sua morte, uma cena inusitada acontece. O corpo do Mestre, Jesus, não se encontra mais lá no sepulcro, lugar onde tivera sido colocado. A notícia chega aos seus discípulos e eles saem correndo rumo ao sepulcro para ver o que tinha acontecido. E chega lá, não estava lá o corpo. Aí houve aquele alvoroço, será que roubaram o corpo do Mestre? Tantas coisas passaram em sua cabeça. E nessa ocasião a Bíblia relata o seguinte, lá em João 20, versículos 6 e 7, diz assim: Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Diga assim comigo: Pedro, não, como crentes, Pedro, ao entrar no sepulcro, ele viu os lençóis em um canto e o lenço deixado à parte. Por que esse lenço estaria num lugar à parte? Mera coincidência? De repente, para nós que somos de uma cultura diferente, talvez sim. Mas Jesus sabia propositalmente o que ele estava fazendo ao deixar esse lenço num canto à parte. Isso será desvendado aqui nesse estudo. Mas antes de falar desse fato, né, que aconteceu ali na sua morte, vamos falar um pouquinho antes dele se tornar o ser humano. Antes de falar do fim, eu quero falar para você que o apóstolo Paulo teve uma revelação fantástica com Jesus, quando ele ainda estava na sua glória, que é um texto bem conhecido, né, da igreja, que é Filipenses 2, 5 a 11, um texto que até foi ministrado uma canção aqui antes da Santa Ceia, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo em servo, tornando-se em semelhança de homens, conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Às vezes para a gente fica difícil compreender esses fatos. Pô, ele estava lá na glória, veio para cá. Como já foi dito aqui, nós somos limitados, mas nosso Deus não é limitado. Somos limitados porque fomos criados dentro de um tempo, né? Para a gente tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um final. Mas Deus não. Deus é quem criou o tempo. Ele está fora do tempo. E ali Jesus tinha uma vida com Deus. Como diz a palavra do Senhor, Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Deus é um ser pessoal, vivo e ativo. Pessoal porque tem em sua própria natureza. Porque tem a sua própria natureza. Vivo porque Ele é a fonte da vida. E ativo porque está constantemente trabalhando para a conclusão dos seus fins. Ou seja, da sua obra.
A mente do homem é finita, limitada e restrita, mas a mente de Deus é infinita e ilimitada. O ser humano foi feito dentro do tempo, por isso ele tem um começo e um fim. Dentro do tempo, tudo tem a sua hora. Eclesiastes 3, 1 até a parte A do versículo 2 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas com Deus é diferente. Foi Ele quem criou o tempo. Ele está fora do tempo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta à igreja, 2 Pedro 3,8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Deus não há limites. Ele não tem começo e não haverá fim. E tem outras passagens que falam sobre essa situação, sobre quem é Jesus Cristo antes da sua glória, E eu quero citar aqui alguns profetas. Isaías, por exemplo, ele viu a glória do Senhor Jesus, ainda que ele não tivesse manifestado como figura humana aqui na terra. Isaías 6,1 diz assim: eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Numa ocasião oportuna, o próprio Jesus, como homem, confirma a aparição a Isaías. Isso está relatado lá em João 12:41, que diz assim: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Um outro homem de Deus que viu a glória do Senhor, sem a manifestação dele aqui como homem ainda, foi Ezequiel. Ezequiel, em meio aos exilados na Babilônia, na margem do rio Quebar, Ezequiel teve uma visão de Jesus em seu trono divino. Ezequiel 1, 26 ao 28, diz assim: havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como um fogo resplendor ao redor dela, como o aspecto de um arco que parece na nuvem de dia de chuva, em dia de chuva, assim era o seu resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Daniel também viu, após uma campanha de 21 dias de consagração, na margem do rio Tigre, ele teve uma visão. Daniel 10, 5, 26, Daniel 10, 5 e 6 diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofir, e seu corpo era como beliro, e seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Todos eles fazendo aí comparação da glória de Deus, consideração à glória de Deus. Como a glória de Deus é grande demais para ser expressa nos mínimos detalhes, preste atenção, o ser humano, ele com seus olhos fracos, limitados, ele só consegue ver as coisas terrestres. E vale ressaltar que as coisas eternas de Deus não podem ser vistas e divulgadas pelos homens, a não ser por exemplos bem humanos, como coisas que já existem na terra e de seu conhecimento. Porque não tem como você falar de algo que você não sabe, nunca viu. Você vai dar alguma descrição de acordo com aquilo que você tem alguma semelhança daquilo. Isso foi essa visão que esses profetas, esses homens de Deus tiveram da glória de Deus. Jesus, como ser humano, ele veio ao mundo para 2 missões. A primeira dela, mais importante, ele veio à terra para reconciliar o ser humano
a Deus novamente. O ser humano, por um momento determinado, ele abriu espaço em seu coração para que o pecado viesse a entrar na sua vida. E consequentemente o pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. E o ser humano que tinha sua vida ligada com Deus, lá no princípio, devido ao pecado, houve um afastamento da glória de Deus. Mas Deus, na sua eterna sabedoria e onisciência, antes mesmo de criar o mundo, Ele já tinha determinado que mesmo assim iria criar o mundo, sabendo que o ser humano iria afastar da sua glória, da sua presença. Mas Jesus Cristo, antes mesmo de criar o mundo, já tinha também se colocado à disposição para vir ao mundo como homem, para morrer, para reconstituir aquela ligação de Deus com a humanidade, da humanidade para com Deus. E esse é o primeiro propósito. Jesus veio como ser humano para reconciliar a humanidade com Deus. E o segundo objetivo, nos deixar um modelo de vida. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus falando, aprendei de mim. Jesus, como homem, ele veio como eu e você. Sentiu fome, sede, necessidades físicas, sentiu medo, ele ficou irado, teve sentimentos aflorados, como eu e você no nosso dia a dia. Mas em todas as circunstâncias, ele nos deixou um ensinamento. Se você parar e analisar os 4 evangelhos, você vai aprender muito. Porque tudo que aconteceu ali é algo que ele queria passar para a gente, para que nós pudéssemos então aprender com ele. E tudo aquilo que passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus permite por quê? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Aleluia. Aí então chega aquele momento tão aguardado, esperado, em que Mateus 27, 50, 51 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com a sua grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Nesse momento, Mateus relata a entrega de Jesus naquela cruz. Ali foi-se a sua missão, está consumado. Depois desse fato, Jesus, ele aparece ali a alguns discípulos, faz ali a sua aparição, permanece na terra por alguns dias. Aí então, aos olhos de muito, ele retorna aos céus. Ele retorna aos céus. E ali está aguardando um dia em que ele voltará para buscar a sua igreja. Mas antes dele ir, em algum momento, em João 14, 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E onde eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, estejai vós também. Após a sua morte naquela cruz, Jesus Cristo confirma como um sinal, um gesto, de que voltaria. E após receber essa notícia de que Jesus não estava mais lá naquele sepulcro, os seus discípulos saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Aí então Simão Pedro, seguindo, entrou lá no sepulcro. E tendo visto lençóis de um lado e o lenço
que estava sobre a sua cabeça, deixado num lugar à parte. Os discípulos compreenderam muito bem o que estava acontecendo ali. Certamente se alegraram em meio daquele espanto. Para nós, de repente passa despercebido. Mas o que realmente significa esse lenço que estava separado dos lençóis? Ele fez isso de propósito e queria nos deixar uma mensagem. Esse lenço deixado à parte é tradição entre os judeus até os dias de hoje. Quando hospedado na casa de alguém, ali nasce uma identificação com os donos da casa, vão se envolvendo em um relacionamento de amizade sincera, um amor fraternal, vai nascendo laços, sendo simpático, receptivo para com o visitante. Então, na hora do visitante ir embora, ao arrumar os seus pertences ali naquele quarto, ele deixa propositalmente um lenço escondido, à parte, significando uma mensagem para aqueles que abrirem as portas de sua casa para o visitante. Então, ao arrumar aquele quarto, onde estava a visita hospedada, ao encontrar o lenço, surge uma mensagem: fui bem recebido em sua casa. Numa próxima oportunidade, estarei aí novamente lhe fazendo uma outra visita. Olha que glória, que quão profundo a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Os seus discípulos, ao verem aquela cena, certamente ficaram maravilhados, e os seus corações certamente queimaram ao olhar para aquele lenço cheio de sangue do próprio Jesus. Era como se eles estivessem lendo uma carta escrita com o próprio sangue de Cristo, que dizia assim: estive aí em suas casas, fui bem recebido por vocês, me identifiquei profundamente com suas vidas, gerando em mim de tal maneira um amor fraternal que não há palavras para expressar o seu tamanho. Vocês são simpáticos e abriram os vossos corações a mim. Estou encantado com a simplicidade e com a recepção. É preciso que eu vá, mas prometo que em breve voltarei. Eu voltarei e levarei vocês para conhecer a casa de meu Pai. Lá há muita morada para vocês. Viveremos juntos eternamente, para sempre, para onde eu estiver. Vocês estejam lá também. Fiquem firmes. Eu vou, mas eu volto. Ele vai voltar. E não vai demorar não, igreja. Mas aí surge uma pergunta: como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Não deixe que as lutas, as adversidades do dia a dia venham te desanimar. Fiquem firmes. Jesus Cristo está voltando. Não fique prostrado, se lamentando pelo que já passou. Não! Levante-se e se coloque de pé e continue caminhando. Sabe por quê? Porque Cristo é contigo. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra teu coração para Jesus. Ele pode e quer certamente mudar a sua vida. Ele te ama do jeitinho como você é, com as suas falhas, com as suas limitações. Mas Ele não quer de maneira nenhuma deixar você do jeito que está. De maneira nenhuma. O Senhor Jesus quer te transformar, te dar uma nova vida. Se você vive uma vida longe da presença de Deus, está tudo sujo, cheio de manchas, de pecado, Ele está pronto para te perdoar. 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça.
Não importa o que você tem feito, não importa como você tem andado, o importante é esse momento, o aqui e o agora. É esse momento no qual Deus está queimando o seu coração para um conserto. O Senhor Jesus quer te perdoar de seus erros e te purificar de todas as suas falhas. Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e de teus pecados não me lembro mais. Não me lembro mais. Basta você abrir teu coração nessa noite e convidar Ele para entrar na sua vida. 1 João 2,1: Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo intercede ao Pai ao teu favor, pois você é especial para Ele. Aleluia. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça a água da vida. O Espírito Santo te chama. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo te chama para fazer parte desse corpo. Vem! Jesus está com os braços abertos te esperando. Deixe essa vida passageira, ela só trará sofrimento para você. O que Jesus tem é bem melhor e bem maior. Apocalipse 22, 12 e 13: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o presente que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele vai voltar e não vai demorar, e terá contigo a sua recompensa, meu amado, para todos aqueles que permanecerem firmes e fiéis. Seja fiel ao teu chamado, seja fiel àquilo que o Senhor propôs para a sua vida. Não fique olhando para as adversidades e se prostrando diante dela. Não, olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Ele quer te ensinar. Aprendei de mim, Jesus dizendo. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 3:11: venho sem demora, conservas o que tens, o teu chamado, o teu talento, a tua fidelidade, e você será recompensado por tudo quanto fizer. Venho sem demora, conserves o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não olhe para trás, siga em frente. Você será recompensado por tudo que fizer para Deus. Tudo que você fizer, certamente haverá sua recompensa. Segundo livro de Crônicas 15:7: mas sedes fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A jornada é árdua, a jornada é dura. Às vezes não temos nem forças para se levantar, quanto menos para prosseguir em frente. Mas eu quero te dizer algo: Jesus está vindo buscar a sua igreja. Cuide-se para não ficar para trás. Guarde a palavra de Deus no teu coração, fique firme. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, Ele prometeu que ela nos renova a cada dia, a cada amanhecer. E Ele fez uma outra promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele também disse: eis que estou indo fazer morada para vocês. Vou me ausentar, mas não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não está nele, mas vós conheceis, e Ele testificará em vós, e te fortalecerá a cada dia, a cada instante. Apocalipse 22:7: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele vem. O importante é que estejamos preparados para viver eternamente juntos com Ele. Deus seja louvado.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 21. E como está seu coração? Jesus deixou esse lenço à parte, confirmando a sua intenção de voltar para buscar a sua igreja. Você é especial demais para se vender por qualquer coisa. O seu preço não tem valor para você se entregar a qualquer coisa, para viver de qualquer modo, de qualquer maneira. Você é muito mais do que você imagina ser. Para ser sincero, nós nem conhecemos o nosso próprio potencial. Por isso que vivemos cambaleando, tropeçando em cada pedra no caminho. Porque, sinceridade, não conhecemos nem a nós mesmos, muito menos o Deus que nos criou. O Deus que estabeleceu todo o universo, todas as coisas, para nós ser o centro de tudo isso. Quem é você? Quem é o Deus que você serve? Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E quer mudar a sua vida. Meu Deus. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E a palavra de Deus fala que nós vivemos em novidade de vida. Deus é Deus de novidades, é um Deus que está sempre em movimento, é um Deus que não muda, mas está sempre em movimento. E Ele não gosta nada de rotina. E Deus não quer que vivemos como um robô, mas que vivemos em novidade de vida. Sabe por quê? Porque Ele quer a cada dia que vivemos experiências novas, experiências diferentes, especiais com Ele. Somente assim você entenderá realmente qual é o teu valor, qual é o valor do reino de Deus. Somente assim você entenderá qual é o teu chamado, qual é o objetivo da vida do ser humano neste lugar, que é tão passageiro, que é tão curto. Hoje estamos aqui, amanhã nem sabemos se estaremos. Jesus te ama e estará contigo a todos os momentos da sua vida. Mesmo você virando as costas para Ele, mesmo você fazendo as coisas todas erradas, tomando iniciativas precipitadas e te entregando ao lamaçal, mesmo assim Ele estará lá, de prontidão, com os braços abertos, esperando você voltar, esperando você voltar. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? Um amor que nem tem palavras para expressar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E você é a igreja do Senhor. E é você que Ele quer fazer como igreja nessa terra. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Que noite linda, Senhor. Que noite maravilhosa. Compartilhemos da ceia contigo, um momento de intimidade com o Senhor. Louvores abençoados, palavras abençoadas. E você precisa de uma atitude na sua vida. Se você deseja realmente entregar seu coração para o Senhor e querer viver uma novidade de vida, eu te convido a vir aqui à frente. Se você quer ser diferente, se você está pensando no seu coração, não, Deus, eu preciso mudar. Para mim não dá ficar desse jeito. Eu não posso viver longe do teu amor, porque teu amor me constrange a cada dia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Você é especial demais para viver de qualquer jeito. Você é especial demais. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não sabe realmente o valor que você tem. Você não sabe.
sabe por quê? Pergunta para ele, sabe por quê? Porque se você realmente soubesse a sua importância, você pensaria diferente, agiria diferente. Oh Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio. Ai, me canto lá, basura e canta lá, minha. Senhor, aqui está, Senhor, essas vidas. Aleluia. Deus seja louvado. Adore ao Senhor, Ele está aqui em nosso meio. Oh Deus, se vai me canto lábia súria. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Senhor, Teu amor nos constrange a cada instante, a cada momento. Não há outro igual a Ti. Precisamos, Senhor, melhorar a cada dia. Dá-nos força, Senhor, para continuar essa caminhada. Dá-nos força, Senhor, para continuar a nossa jornada. Nos momentos, Senhor, de insegurança, de fraqueza. No momento em que pensamos em olhar para trás e desistir. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Adora o Senhor. Ele está preparando-vos um lugar. Oh Deus. Deus, Jesus não é mentiroso. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja vós preparados.